Não é novidade para ninguém, a Selic despencou. Na verdade, ela vem despencando desde 99, né? Mas, mais recentemente, ela sofreu uma alta, lá em 2012 estava mais baixo, e até chegar no começo de 2016 teve um período de alta que chegou a ter um teto ali de 14,25%. E de lá para cá tem caído aí para chegar no patamar atual. Conta um pouquinho a história aí da Selic no Brasil, João. Vamos lá, o que aconteceu? Obviamente vocês sabem, a gente viveu uma grave crise econômica. E qual foi o principal problema dessa crise? A inflação voltou a assolar a vida do brasileiro. Então, após o Plano Real, a gente conseguiu controlar a inflação e a gente já achava que era uma batalha vencida. Mas devido a políticas econômicas não bem sucedidas, a gente teve a inflação voltando para a casa de 2 dígitos. A gente teve uma inflação acima de 10%. E aí, como se controla a inflação? Para controlar a inflação, só tem uma forma. Você tem que subir a taxa de juros. E aí foi isso aqui que o Thiago falou. A nossa taxa de juros chegou a 14,25%. O que acontece? Aí, a operação de renda fixa rendia um bom juros, que você está tendo ali na renda fixa 14,25%. Mas a inflação foi controlada. Ela começou a cair, e hoje a gente está com a inflação abaixo de 4%. Com isso, a taxa de juros veio caindo. E aí, muita gente se assusta, fala, caramba, onde é que eu vou investir agora? Na renda fixa eu estava ganhando 14,25%. Primeiro eu digo para você, a Selic ter caído, a nossa taxa de juros ter caído é uma ótima notícia. Todos os países desenvolvidos do mundo têm uma taxa de juros baixa. Isso é importante porque fomenta o empreendedorismo, fomenta o crédito e isso desenvolve o país. Então, primeiro, isso é uma ótima notícia e se tudo der certo no país, a Selic vai continuar caindo. Mas agora vamos lá, onde você vai ter que investir para ganhar dinheiro? Hoje a renda fixa não vai lhe dar um retorno acima da inflação e líquido de imposto de mais de 1%. Ou seja, esquece a renda fixa para ganhar dinheiro, não dá mais. A renda fixa vai ser a sua reserva de emergência, a sua reserva de liquidez. Mas você nunca vai se aposentar investindo na renda fixa. Você tem que agora procurar aplicações mais rentáveis, ou seja, ações e fundos imobiliários. Aplicações de renda variável conseguem render, em média, um retorno de 7% acima da inflação. Pelo menos isso historicamente, né? Não existe garantia do futuro. Claramente não existe garantia do futuro, mas assim, 7% ao ano você acha que é uma meta viável? É algo bem possível. Se você considerar o múltiplo das empresas brasileiras, ali na casa de 14 vezes lucro, o inverso disso já seria 7% de earnings yield, ou seja, de lucros. O inverso 14 vezes lucro dá mais ou menos ali próximo desse patamar aí, que é algo possível, né? A não ser que a economia ande muito para trás e tenhamos um retrocesso muito grande. Mas 7% é algo que é até abaixo da média histórica do Brasil. O Ibovespa ele foi criado em 1967 ou 68, eu sempre confundo essa data, preciso sempre checar, mas ele rendeu na casa de 8% acima da inflação em dólar, com muita volatilidade. Sim. Tem anos muito bons, tem anos muito ruins, mas na média deu ali 8% mais inflação em dólar, tá? Então é como se você tivesse investido $100 no Brasil em 68 e esse dinheiro teria composto a 8% mais a inflação do dólar, repito, com muita volatilidade. Inclusive a Bolsa Brasileira, pelo menos no passado, performou melhor que a Bolsa norte-americana, né? Então, pessoal, se você quer fazer o seu dinheiro render, não tem jeito. Vocês vão ter que buscar alternativas na renda variável, ações, fundos imobiliários, até investimento no exterior, por que não? Né? Se você pegar o IVVB11, que é um ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o SP500, vocês vão ver que foi um baita investimento, mesmo em reais, né? Porque tem ali, ele ajusta pelo câmbio. Então, investir fora é uma alternativa também, óbvio. Você vai ter que fazer uma seleção de ativos lá fora. Obviamente, a gente falou de 7, 8% ao ano, mas se você for um bom investidor, talvez você consiga mais. Se você não for um bom investidor, talvez você consiga menos, né? Mas se você busca rentabilidade, não tem jeito. A renda fixa caiu e se as questões estruturais fiscais forem endereçadas, na minha opinião,
vai cair de maneira permanente. Nós não devemos ter pressões inflacionárias no mercado interno, o desemprego está alto, a ociosidade da indústria é alta também, então não devemos, pelo menos aí nos próximos anos, ter uma pressão inflacionária interna. Pode ser que tenha uma guerra no Oriente Médio e isso dispare o preço do petróleo? O Oriente Médio ele é uma caixinha de surpresa. Pode sim, mas não tem nada disso no radar. Como estamos hoje, certamente não teremos uma pressão inflacionária, ou seja, os juros tendem a se manter baixos por um bom tempo, principalmente se a questão fiscal foi endereçada e o governo federal está bastante preocupado com isso e o Congresso também se mostra bastante ativo para tentar equilibrar as contas públicas, o que deve garantir ainda mais com que os juros se mantenham baixos. E isso é uma normalidade. Se você pegar as principais economias do mundo, nunca teve por tanto tempo quanto teve no Brasil juros elevados como foi no passado. Desde o Plano Real, os juros brasileiros são muito altos. Ainda são altos, se você pegar a NTN-B longa, né, os títulos públicos de longo prazo, pagam ali 3,7%, 8% ao ano, né, as longas, o que é bem acima da média global. Você pega... De alguns países emergentes. Tem países emergentes Exato. que até pagam menos que o Brasil. Quase todos pagam menos, a não ser acho que a Turquia, a Rússia, uns países bem problemáticos. E país de primeiro mundo, então, nem se fala, né? Você tem países que têm mais de 12 trilhões de dólares, trilhões com T, de Thiago, 12 trilhões de dólares em títulos rendendo juros negativos. Você bota 100, no ano que vem tem menos que 100, né? E obviamente que esse tipo de situação gera uma pressão para quem quer rentabilizar. E quem quer rentabilizar não tem jeito, vai ter que investir na atividade produtiva. É assim no resto do mundo. Um dos jeitos é você investir em participação acionária, outro jeito é você investir em imóveis. Então, se você quer fazer o seu dinheiro render, não tem jeito, vai ter que ir para renda variável. Thiago, eu não tenho estômago para renda variável, eu busco segurança e liquidez. Tudo bem. A renda fixa faz esse trabalho. Eu recomendo, inclusive, que você não invista em ações do dinheiro que você vai precisar, mas saiba que a renda fixa daqui para frente possivelmente vai ser juros daí para baixo. Então, se você busca rentabilidade, você conseguiu no passado com a renda fixa. No futuro vai ser um pouco mais difícil. Pensando nisso aqui, a gente criou um guia que orienta você a dar os primeiros passos no mercado acionário. É gratuito, tá com o link aqui abaixo na descrição. Só clicar e com ele você vai aprender a dar os seus primeiros passos na renda variável, que é onde as pessoas investem no resto do mundo para ter um rendimento maior. Você pega os fundos de pensão americanos, as fundações das universidades americanas, eles investem majoritariamente em renda variável porque eles têm um horizonte de tempo de investimento grande, né? A aposentadoria nos Estados Unidos é muito construída através de investimentos em ações. Isso se repete também na Europa, isso se repete em outros países do mundo e é o que eu acredito que vamos ver cada vez mais no Brasil. A aposentadoria das pessoas sendo construída na renda variável.